Bom dia, galera! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de farmacologia e hoje nós estaremos estudando sobre insulina. E para começar, nós temos aqui 4 tipos de insulina: a insulina rápida, a ultra rápida, a lenta e a ultralenta. O primeiro tipo que nós vamos falar é a insulina regular. A insulina regular, que ela é de ação rápida, ela tem como via de administração a forma subcutânea e endovenosa. Ela é rápida porque o início de ação dela é em 30 minutos. Então, a gente pode dizer que ela começa a agir com 30 minutos após a administração. O pico de ação fica em torno de 2 horas. E a partir dessas 2 horas, a gente tem aí uma ação ainda de 4 a 8 horas. Só que aí essa ação ela vai diminuindo, né, à medida que o tempo vai passando. O segundo tipo, que é a insulina lispro, né, ou a pidra, são insulinas que nós vamos chamar de insulinas de ação ultra rápida. Essa daqui, o início de ação dela é de 15 minutos. O pico fica entre 40 e 60 minutos e a duração do medicamento, da ação do medicamento, vai até 4 horas. Então, de 2 a 4 horas. Então, esta é a de ação ultra rápida. O terceiro tipo de insulina que existe, nós temos aqui a NPH. É uma insulina que tem ação lenta e a via de administração dela é subcutânea. O início de ação vai de 1 a 3 horas, o pico de 4 a 8 horas e ela dura em torno de 18 horas. É lógico que essas 18 horas a ação vai diminuindo, ok? Vai ficando menor a ação dela, né, de uma forma gradativa. À medida que o tempo vai passando, a ação dela vai diminuindo. Bem, essa insulina NPH, ela é um tipo de insulina que normalmente o paciente ele faz uso regular. Então, quando a gente vê essa medicação, ela tem um aspecto leitoso, ela não é límpida, transparente, igual a regular. Então, a gente, às vezes, sempre, né, que a gente vai usar essa medicação, é importante a gente dar uma homogeneizada nela para poder a ação dela ser perfeita, ser correta. Então, a NPH a gente faz uma ação lenta. Quando a gente falou lá da regular anteriormente, a insulina regular, como ela tem uma ação rápida, a gente precisa ter o controle do HGT, da glicemia do paciente. Então, é importante, antes da gente fazer uma medicação, uma insulina de ação rápida, de ultra rápida, a gente precisa ter o valor daquela glicemia. Eu não posso fazer uma insulina rápida em um paciente que esteja com a glicemia baixa. Então, ele vai ter uma queda muito grande da glicose no sangue. Então, a gente precisa estar atento a isso. A regular, a de ação rápida, de ação ultra rápida, a gente tem que ter o controle do HGT primeiro. Continuando aqui, nós temos o terceiro tipo, que é a insulina o quarto tipo, que é a insulina de ação ultralenta, que é chamada de Lantus. Ela é aplicada de forma subcutânea, o início é de 5 horas, o pico ela não tem porque ela continua agindo em torno de 30 horas com a mesma potência. É importante, né, só para a gente a nível de conhecimento, que quanto mais lenta a insulina, mais caro, mais o valor dela se torna mais alto. Então, normalmente a gente vê no povo em geral, né, na maioria das pessoas, o uso da insulina regular e NPH. Mas lembrando que a gente tem outros tipos de hipoglicemiantes. E são esses hipoglicemiantes, né, que vão diminuir vamos dizer assim, as doses. Quando o paciente com a insulina regular, ele tem que fazer aquela insulina 2 vezes ao dia, uma insulina ultralenta, por exemplo, ele pode fazer 1 vez ao dia. Ele não precisa ter um controle tão grande, porque a duração dessa ação é maior. E isso daí, né, aumenta o valor aquisitivo da medicação.
Além dos hipoglicemiantes venosos, os hipoglicemiantes que são de uso parenteral, subcutâneo, endovenoso, a gente tem também os hipoglicemiantes orais. Esses hipoglicemiantes, a gente tem aqui, ó, dois tipos deles. A sulfonilureia e a biguadina. Esses medicamentos, a gente tem uma diferença básica. Esse primeiro, né, que é o mais conhecido aí que a gente usa como diabinese, ele estimula a produção de insulina endógena. A gente já falou sobre isso, que o pâncreas é uma glândula que produz a insulina pra gente, isso normalmente. Então, quando a gente fala que esse tipo de medicamento, ele estimula a produção da insulina endógena, endógena significa de dentro da célula. Então, ele vai agir lá no pâncreas, estimulando a produção de insulina. Esse segundo tipo, que também é muito conhecido aí, que é a metformina, ele já age de uma outra forma. Ele diminui a absorção da glicose no organismo. Então, o indivíduo, ele ingere alguma coisa e esse tipo de medicamento, ele vai dificultar a absorção daquela glicose para o sangue. Então, ele age também diminuindo a glicemia. Por isso, a gente chama de hipoglicemiante. No caso aqui, são os orais. Muito bem. Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre medicamentos que atuam sobre o sangue. Então, já é uma segunda forma aqui de administração. Então, vamos lá. O primeiro grupo são os anticoagulantes. Então, coagular, né, quando aquele sangue, ele coagula, ele faz um trombo, ele fica mais, vamos dizer assim, mais sólido, e aí causando N consequências para o paciente, a gente, então, entra aqui com esse tipo de medicamento que nós vamos chamar de anticoagulante. Então, são essas substâncias que vão ter a capacidade de prevenir ou diminuir a coagulação do sangue. Muito bem. Como exemplo aqui, a gente tem a heparina, muito utilizada, né? Uma medicação, uma substância que é extraída do fígado e do pulmão dos mamíferos, e o uso dela é de via parenteral, tanto subcutânea, né, quanto endovenosa. Normalmente são medicamentos aplicados a nível hospitalar. Observem aqui, né, uma forma de apresentação que é um frasco, que a gente chama aqui de frasco ampola. Observem aqui embaixo, ó. Então, nós temos 50.000 unidades em cada 10 ml. E eu tenho 5.000 unidades em 1 ml, né? A gente já aprendeu que a barrinha significa cada. Então, em cada 1 ml, eu tenho 5.000 unidades. Então, é uma medicação que tem que ser feita com cautela. Então, se o médico prescreve lá 2.500 unidades, não é a mesma coisa que 2 ml, né? A gente vai ter que entender isso, olha. 2.500 unidades não pode ser 2 ml e meio, né? A gente já viu o cálculo e é importante vocês terem noção disso, que 5.000 eu tenho em 1 ml. Então, se eu preciso administrar 2.500 unidades, eu vou precisar aqui, no caso, de meio ml. Então, a fração é muito grande. A gente tem que ter essa atenção para a gente não confundir, né? A gente acabar causando uma hemorragia no nosso paciente. Então, heparina, uma medicação que deve ser feita com cautela. A gente tem algumas formas de apresentação. Eu trouxe aqui só o frasco ampola, mas eu tenho a ampolinha só, com 1 ml. A gente tem algumas medicações que já vêm já na seringa para fazer a aplicação direta, já com a dosagem certa. Mas o frasco ampola é muito utilizado no ambiente hospitalar. Então, a gente precisa estar ligado aí, ó, nesse ponto aqui. Nós temos também outro tipo de anticoagulante que a gente vai chamar de antagonista da vitamina K. Antagonista por quê? Porque ele age ao contrário da vitamina K. A vitamina K é um coagulante. Não sei se vocês vão lembrar, mas quando nós estudamos lá em ginecologia e materno-infantil, nós falamos que a vitamina K é administrada no RN,
como um cuidado, né, no pós-parto para o RN, para diminuir o sangramento, né? Então, quando a gente fala aqui no antagonista da vitamina K, se a vitamina K ela é para coagular, nós temos aqui um antagonista da vitamina K, que é a varfarina, podendo ser com W ou com V, que é conhecido também como Marevan. Então, são medicamentos, né, utilizados por pacientes com comprometimento cardíaco, para evitar uma coagulação sanguínea, uma embolia, uma tromboembolia. Então, esses tipos de medicamentos são utilizados nesses casos também. Nós temos alguns medicamentos que nós chamamos de hemostáticos. O que são medicamentos hemostáticos? Eu tenho aqui o Gelfoam ou o Surgifoam. Se vocês observarem, eles são uma esponja, né? Na realidade, eles não são um medicamento para tomar, mas eles são utilizados em uma cirurgia. Então, se tem uma veia, né, babando, como a gente fala, uma veia sangrando, uma veia com alguma lesão que está causando uma hemorragia pequena ali, eles podem usar o Gelfoam, que é essa forma aqui, é uma gelatina absortiva. E aí é colocado naquele local, muito utilizado em cirurgias abdominais, em cirurgias neurológicas. Então, isso daí ajuda, né, a interromper aquela hemorragia. São chamados, então, de hemostáticos. Ainda nesse grupo, nós vamos falar aqui dos coagulantes, ok? Então, como coagulantes, a gente pensa o seguinte: são substâncias que provocam a coagulação do sangue. Nós acabamos de falar de uma aqui, que, vou repetir, o canaquion. Então, o canaquion, que é a vitamina K, ela é utilizada como coagulante. A gente tem, então, ampolinhas. Então, normalmente é feito no RN, isso aí é cuidados de enfermagem. O RN é feito isso no músculo vastolateral da coxa. Então, na coxa do RN é feita a injeção de canaquion logo depois do parto para prevenir algum tipo de hemorragia. Bem, eu vou dar uma parada e a gente vai voltar na segunda parte do nosso vídeo. Até já!